Sabe, geralmente quando a gente pensa em uma obra de ficção que, tipo, já foi concluída, existe uma expectativa meio silenciosa de finalidade mesmo, né? Aham, de que a história acabou ali. Exato. É como olhar para um prédio recém-construído. O autor vai lá, coloca o último tijolo na fachada, tranca a porta da frente, te entrega a chave e diz tipo, pronto, tá aí a história. E ninguém mexe mais na estrutura, né? Ninguém mexe. Vocês podem tirar fotos, podem admirar de fora, mas não toquem nas paredes. A narrativa vira um produto fechado. E a nossa relação com ela é de pura observação. O que faz todo sentido na mídia tradicional, sabe? A gente consome o livro ou o filme, discute os temas e... Cria aquelas teorias de fãs, claro. Com certeza, a comunidade sempre vai gerar teorias. Mas a fundação daquele mundo é intocável. A regra, no fim das contas, é binária e imposta de cima para baixo. Ou algo faz parte do cânone oficial aprovado pelo criador, ou simplesmente não faz. Fim de papo. Só que aí, de repente, você tropeça no ecossistema de Undertale. Nossa, sim. E essa lógica arquitetônica inteira simplesmente, tipo, desmorona. O prédio não tem portas, não tem teto. É um canteiro de obras infinito. Na verdade, se você olhar de perto, parece que o arquiteto largou as plantas originais espalhadas pelo chão, deixou dezenas de betoneiras ligadas, uma montanha de tijolos soltos e pendurou uma placa gigante dizendo o que mais dá para construir aqui. E a resposta da internet foi insana, né? Total. Porque o resultado não é apenas um anexo ou um puxadinho. É, assim, vertiginoso. De repente a gente está lendo romances góticos de 100.000 palavras, onde personagens de um jogo indie em pixel art viraram vampiros da nobreza francesa. Acho que essa é a consolidação definitiva de um multiverso orgânico e totalmente caótico. E o mais louco é que não foi algo planejado numa sala de reuniões corporativas, sabe? Foi um fenômeno impulsionado pela pura força bruta, aquela força colaborativa da internet. Bom, é hora de mais uma análise detalhada. O nosso foco hoje é mergulhar fundo nesse impressionante e, cara, quase infinito multiverso literário de Undertale. Isso mesmo. O jogo original acabou de completar 10 anos de lançamento. Então a gente vai investigar como os fãs pegaram um RPG sobre uma criança caindo num buraco cheio de monstros e transformaram isso num dos ecossistemas de ficção colaborativa mais complexos e ramificados já documentados na rede. E olha, para entender a dimensão disso, nós processamos uma quantidade monumental de fontes para hoje. Uma montanha de coisa. Sim, estamos falando de páginas intermináveis da Fandom Wiki, que funcionam tipo enciclopédias de centenas de universos alternativos. As famosas AUs, né? Exato, as AUs. E a gente também analisou aquelas discussões gigantescas no Reddit, onde a galera tenta impor regras e mecânicas para essas realidades, e dissecamos várias histórias publicadas no Wattpad. E para amarrar tudo isso, a gente trouxe as percepções daquela entrevista recente de aniversário de 10 anos com o próprio criador do jogo, o Toby Fox. Que tem detalhes incríveis sobre o processo dele. Sim, porque o nosso objetivo aqui não é só listar curiosidade solta, é tentar entender o maquinário por trás da coisa toda. Como um único jogo se desdobrou em literalmente milhares de realidades. E o que essa explosão criativa, sabe, ensina sobre a nossa necessidade fundamental de reescrever as nossas histórias favoritas. É uma questão bem profunda. Então, ok, vamos desempacotar isso. Porque, para entender a febre da comunidade, a gente precisa primeiro olhar para o código-fonte original. Para o próprio Toby Fox. Isso. Precisamos olhar para a filosofia de design dele. Porque o jogo não foi apenas hackeado pela comunidade, tipo, contra a vontade do criador. Ele foi construído para encorajar essa subversão. Aquele detalhe da entrevista ilumina isso perfeitamente. O Toby mencionou que o objetivo principal dele, lá na época que ele desenvolvia o jogo sozinho nos intervalos da faculdade... O que já é surreal, diga-se de passagem. Totalmente. Mas o objetivo dele era criar um ambiente que parecesse estar sempre escutando o jogador. Ele queria que o jogo respondesse a absolutamente tudo que você tentasse fazer. Por mais absurda que fosse a ação. Exato. E não estamos falando só de finais alternativos. As fontes documentam segredos que, assim, beiram o ridículo. Nossa, o lance da palavra ball... Isso. O próprio Toby revelou que se você digitar a palavra ball, B-A-L-L,
No teclado, enquanto tá na tela inicial de título, uma melodia secreta começa a tocar. E não é qualquer música aleatória. É uma melodia baseada em Panel de Pan, de um projeto super obscuro de um amigo dele que nem chegou a ser lançado. Ele simplesmente entupiu o código dessas respostas ocultas. Mas acho que o ponto-chave é que essa maleabilidade não parava nos comandos técnicos. Ela ditava o tom emocional do roteiro também. Esse é o verdadeiro ponto de virada da nossa análise. Conta aquela história do encontro. Ah, sim. Na mesma entrevista, ele conta sobre a cena do encontro com o personagem Papyrus. O roteiro original tinha uma cena de rejeição bastante seca. Era dura, sabe? Cortava o coração. Pois é. Mas o Toby não tratou o próprio roteiro como uma lei imutável. Ele pediu para um amigo que tinha se apegado emocionalmente ao Papyrus testar a sequência. E o amigo terminou a cena chorando, genuinamente magoado. E aí, pensa comigo, o que um autor tradicional faria? Ele cruzaria os braços e diria: bom, essa é a minha visão artística, sinto muito, lide com isso. A maioria faria isso. Mas o Toby reescreveu o jogo inteiro. Ele suavizou a cena. Ele suavizou, alterou o diálogo e mudou o desfecho. Apenas para acomodar a resposta emocional de um único jogador testador. Cara, ele essencialmente ensinou para a futura base de fãs dele que os sentimentos deles tinham precedência sobre um roteiro estrito. E a consequência narrativa disso é profunda. Essa postura meio que destrancou algo na mente da comunidade. Tipo, se o criador muda a história porque um testador ficou triste, o que impede a gente de mudar a história para explorar outras emoções? Nada. E o mais engraçado é que, estruturalmente, o cânone de Undertale não apenas sugere que outras linhas do tempo existem. Ele estabelece isso como uma regra da física daquele universo. Questão de jogar isso na cara de qualquer um que tente dizer que as AUs estragam o jogo original. Eles têm os recibos, literalmente. Eles têm as capturas de tela, tem aquele quiz maluco da cientista Alphys, né? Se você escolhe a resposta "eu não sei", na pergunta sobre quem ela tem uma queda, ela simplesmente entra em pânico. E começa a divagar loucamente sobre a existência de múltiplos universos alternativos onde tudo poderia ser diferente. E tem o Sans. A existência inteira do Sans é baseada nisso. Ele quebra a quarta parede o tempo todo para falar sobre linhas do tempo pulando para a esquerda e para a direita, parando e começando de novo. O que significa que o Toby Fox não apenas entregou as plantas daquele prédio imaginário, ele escreveu no rodapé da planta. Existem infinitas versões deste edifício, vão em frente e construam as outras. Só que aí levanta a verdadeira questão sobre como a internet opera, né? Porque quando você dá liberdade absoluta para milhões de pessoas anônimas criarem mundos, o que se espera é que o resultado seja, sei lá, um ruído branco, uma bagunça incompreensível. Um caos impossível de navegar. Exato. Mas é aí que entra a matemática fascinante desse multiverso. Porque a comunidade não se deu por satisfeita com o caos. Eles criaram uma metodologia burocrática altamente estruturada para catalogar a própria criatividade. É muito impressionante. Quando a gente examina as listas da Fandom Wiki, parece que estamos lendo documentação de engenharia de software. Eles criaram uma fórmula real. Uma taxonomia das AUs. Explica um pouco como isso funciona. Bom, na ausência de uma autoridade central para ditar o que é oficial, a comunidade estabeleceu um consenso semântico. Eles criaram um sistema de prefixos, sufixos e pontuações, tipo exclamação, para organizar essas variáveis. É programação pura. Sim. A estrutura geral é pegar o nome do universo alternativo, adicionar um ponto de exclamação e seguir com o nome do personagem específico que está sendo modificado. É literalmente o conceito de variáveis numa linguagem de código. O personagem base, tipo o Sans, é o sistema operacional. E o nome da AU é o pacote de modificação visual que você instala por cima. Exatamente. Então, se a ideia é brincar no universo de Underfell, que é aquela realidade super sombria onde tudo deu errado e a regra é matar ou morrer, né? Isso, essa mesma. Nesse cenário, o personagem recebe a atualização de software e passa a ser chamado pelos fãs de Fel Sans, ou Fel exclamação Sans. Se o cenário for o do Horror Tale, ele vira o Horror Sans. É um sistema de arquivamento perfeito. E a premissa para rodar esse código é sempre aquele desvio clássico. A história Undertale mais. E lendo os debates no Reddit,
Fica claro que tem 3 grandes pilares, né? As AUs de fundação. Underswap, Underfell e Dusttail, as 3 bases de tudo. O trio de ferro da comunidade. O funcionamento deles explica muita coisa. Em Underswap, a modificação é simples, mas o efeito cascata é gigante. As personalidades de par de personagens são trocadas. O Papyrus ganha a preguiça do Sans e o Sans fica super energético. Isso. Já o Underfell, como você disse, é sobrevivência extrema. Todo mundo tem espinhos, roupas vermelhas e pretas, e bondade é fraqueza. Fascinante. Funciona quase como um estudo psicológico, sabe? O conceito é muito sombrio. Nossa, Dusttail é pesadíssimo. Sim, o Sans desenvolve a capacidade de se lembrar de todas as vezes em que o jogador fez a rota genocida, matando todo mundo e resetando o jogo. O trauma infinito. Exato. Para impedir o jogador de continuar esse ciclo sádico, o Sans decide que ele mesmo precisa assassinar todos os seus amigos monstros. Espera, ele mata os próprios amigos? Para acumular pontos de experiência suficientes para conseguir finalmente bater de frente e destruir o humano. Ele se torna o grande monstro para conseguir impedir o verdadeiro monstro? Cara, a ironia trágica disso é um material excelente para ficção. Mas a lógica da comunidade vai além, né? Se você tem modificadores testados, o que impede de cruzar um com o outro? Código de Underswap. Vira uma salada. Você gera os subprodutos. A comunidade cria coisas como FellSwap. E é muito curioso ver como o consenso da internet substitui o autor oficial aqui. Como assim? Se alguém inverte a ordem e aplica a estética de swap sobre as regras de Fel, a comunidade decide coletivamente, através de milhões de votações em fóruns e volume de artes no Tumblr, que isso não é a mesma coisa. Ah, vira outra coisa. Vira Swap Fel, uma ramificação totalmente diferente com regras próprias. O debate intelectual nas páginas da Wiki para separar os dois é, assim, exaustivo. É a consolidação do cânone por teimosia da internet. E a criatividade vai escalando até a dissonância cognitiva bater forte. A gente encontrou na Wiki realidades como Mafia Tale, Baby Bones e o meu favorito absoluto de toda essa pesquisa, Spongetail. Nossa, fusão inescapável com o Bob Esponja, que do ponto de vista de estudos de mídia é um fenômeno muito intrigante. Intrigante é uma palavra muito educada para absolutamente bizarro. Pensa comigo. Pega um jogo cheio de questionamentos existenciais profundos sobre vida, morte e livre-arbítrio e substitui o elenco inteiro pela fenda do biquíni. O Patrick no lugar do Sans, né? Sim, e o mais doido é que a comunidade leva a Spongetail a sério. Lendo os comentários, a trilha sonora dessa AU é elogiada como uma das melhores já feitas. As pessoas choram ouvindo. Choram ouvindo batalhas épicas arranjadas com o tema do Lula Molusco. Isso prova que virou código aberto mesmo. O Toby Fox deu a massinha de modelar, mas ninguém ali tem o monopólio de como o castelo tem que ser construído. Só que se a gente quiser entender a verdadeira extensão desse código aberto, a gente precisa sair dessas modificações de variáveis mais simples. Vamos subir o nível. A prova de fogo de qualquer sistema colaborativo é observar o que acontece quando os usuários empurram ele muito além do limite conceitual. A gente precisa explorar o momento em que os fãs arrancaram os personagens da própria mídia e os jogaram em sagas literárias. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Estudo de caso. Vampiros? Claro, inevitavelmente. Porque aparentemente toda a comunidade de fãs na internet, se tiver tempo suficiente, vai convergir para o terror gótico ou para o romance vitoriano. Não tem como fugir. É uma lei da internet. Nas nossas pesquisas no Reddit e no Wattpad, nós identificamos 2 estágios dessa transição vampírica. O estágio 1 é o Vamp Tale. Basicamente uma reescrita estética do jogo. A Toriel, aquela figura materna, vira uma condessa imponente. A Muffet passa a vender doces de aranhas vampiras. E a Frisk assume o papel de um Dhampir, meio vampiro. É uma adaptação temática segura, né? O jogo ainda é reconhecível, a geografia tá lá, os papéis estão lá, os monstros só foram substituídos por criaturas da noite. Mas a logística começa a falhar lindamente se você pensar demais. Tipo o personagem Nepstablo que vira um fantasma vampiro. Um fantasma. Pensa nisso por 2 segundos. Como um fantasma, que é incorpóreo e não tem estômago, bebe sangue.
O líquido cai direto no chão. Ele suga a alma da vítima. Ninguém sabe. A beleza é que a comunidade nem pisca para essa quebra de coerência. Eles só aceitam o absurdo porque querem chegar logo nas cenas de drama. Mas o Vamp Tale foi só o ensaio. A verdadeira reescrita de sistema é a Vampireverse. Criada pela The Great Road. A Vampireverse é onde aquela ligação umbilical com o videogame é praticamente cortada. A gente está lidando com uma obra que gera suas próprias regras de universo. Cortada com um machado. A gente não tá mais lendo resumos numa wiki. A gente foi ler as epopeias literárias de verdade publicadas no Wattpad. Histórias com títulos densos, tipo Painted Wings ou Longing Love, com centenas de milhares de leituras. O cenário abandonou completamente as cavernas de Undertale. Total, agora estamos num castelo gótico colossal, na França pré-revolução, cheio de intrigas palacianas e florestas mortais. O foco não é mais fugir de monstros, é o romance trágico entre Lord Fallacy, um rei vampiro antiquíssimo baseado no Error Sans, e o Encre, um frágil pintor mortal francês baseado no Ink Sans. A densidade da construção de mundo é impressionante. Eles estabeleceram toda uma rede de intrigas da corte, remodelando quase todo o elenco secundário. A Undyne ressurge como eterna chefe de uma linhagem de caçadores de vampiros. A Alphys vira a aristocrata Loft. Isso. E o Sans, daquele universo violento de Underfell, é modificado para o Rufus, o ferreiro mal-humorado do vilarejo. O Suave é o servo do Fallacy. E tem o Jasper. Cara, o novelão do Jasper. De onde ele veio? De um romance proibido no passado do rei vampiro com uma governanta chamada Calamine, que foi apagada da história oficial do castelo. É drama de época purinho, nível daquela série sobre monarquias traidoras. Totalmente. Mas e aqui eu preciso colocar a minha cartola de advogado do diabo para nossa análise. O que tá te incomodando? O limite da autoria. Tipo, a história se passa na França vitoriana imaginária, tem vestidos de época, romances regados a sangue, um ferreiro, uma caçadora implacável. Em que planeta isso ainda é Undertale? É uma distância gigante mesmo. A essência do Toby Fox evaporou. Eu olho para isso e me pergunto, será que os escritores não estão simplesmente criando personagens 100% originais que eles amam, mas por medo de ninguém ler, eles vestem o esqueleto do Sans neles como se fosse uma fantasia de Halloween barata, só para atrair clique? Olha, é um questionamento válido. E acho que nos leva diretamente ao cerne da psicologia dessas fanfictions literárias. Sim, os arquétipos originais são esticados até o ponto de ruptura. Só que o núcleo emocional daquele personagem nunca é abandonado. Como assim? Ele atua como a âncora para sua suspensão de descrença. Pega a Eterna, por exemplo. Ela não é apenas uma caçadora genérica. Ela carrega a exata lealdade ferina, o senso de justiça impulsivo e o instinto protetor da Undyne original. Apenas o cenário mudou. Ah, entendi. O núcleo emocional intacto. Exato. Então o truque literário é um atalho de empatia. O leitor no Wattpad não precisa passar pelos primeiros 5 capítulos lentos para aprender a gostar da caçadora. A afeição já foi estabelecida lá atrás, no jogo. Precisamente. O autor puxa essa afeição pela raiz e a transplanta para o terror gótico. Isso funciona como uma ponte de segurança em 2 vias, sabe? Uma via para o leitor e uma para o escritor. Isso. Para o leitor, é a garantia de que não importa o quão bizarra seja a premissa, ele está acompanhando velhos amigos. E para o autor que está começando, é um espaço de experimentação imensamente valioso. Faz sentido. Eles podem testar escrever suspense, romance de época ou ficção científica pesada, sem aquele terror paralisante de falhar na construção básica de empatia dos personagens. A audiência já se importa desesperadamente com o destino do ferreiro Rufus, porque por baixo do avental de couro, eles enxergam a alma do monstro original que os fez rir 10 anos atrás. O que nos leva ao impacto real de tudo isso. Quando vasculhamos os fóruns sobre o verdadeiro papel das AUs, a pergunta final não é mais o que é essa história, mas sim para que ela serve. Qual a função disso na vida das pessoas, né? Sim, porque dedicar anos da vida adulta desenhando cenários alienígenas em cima de um arquivo de jogo antigo. E as respostas que a gente encontrou no Reddit apontam para várias frentes. Diferentes categorias de universos alternativos cumprem funções vitais completamente separadas.
Tem uma frente que atende necessidades sensoriais e intelectuais de design. As AUs estéticas e mecânicas. Outer Tale é o melhor exemplo visual que a gente viu. Eles jogam a narrativa inteira em sistemas estelares, na poeira cósmica. O desejo primário de voltar para a superfície da Terra muda para alcançar as estrelas. É uma desculpa magnífica para os artistas criarem céus cintilantes, roupas espaciais, trilhas etéreas. E Dance Tale, que é um brilhante exercício de tradução de mecânica. É como você traduz uma mecânica de jogo ativa, aquele inferno de balas, para um meio estático, como texto ou quadrinhos. Exatamente. Como você escreve uma cena de luta no texto sem ficar monótono. Tipo, ele desviando de 3 ossos, pulou e desviou de mais 2. Fica chato rapidinho. Então, em Dance Tale, a comunidade decidiu que a sobrevivência mecânica se traduz como ritmo. O combate vira uma competição de dança. Um ataque rápido vira um breakdance. Um ataque estratégico vira um tango letal. Eles transformaram a interface do jogo num recurso coreográfico para a literatura. É muito criativo. No entanto, ao lado dessa reinterpretação sensorial, existe uma outra camada muito mais profunda. E é aqui que a gente encontra a função mais primordial da literatura humana operando na era digital. As AUs como mecanismos de cura? Isso. Cura, exploração ética e processamento psicológico de traumas. O mergulho que a gente fez nesse lado foi pesado, mas muito revelador. Horror Tale, por exemplo. Alguém de fora vê aquelas imagens grotescas de monstros enlouquecidos pela fome e pensa que é só violência gratuita. Mas a análise dos fãs mostra que é uma enorme experiência mental sobre a ética das consequências. Sim, no jogo original, você pode jogar a rota neutra, matar o rei e ir embora e a tela fica preta. Fim de jogo. Em Horror Tale, os autores perguntam: e quem ficou para trás? Como sobrevive uma sociedade cujo líder foi assassinado, sem comida, sem energia e sem esperança? É a literatura explorando o peso real da omissão do jogador. E aí temos o caso de Wanderlust, que é ainda mais complexo e historicamente revelador. Uma AU super controversa. Sim, ela carrega um estigma fortíssimo e sofreu muito isolamento por conta da premissa visual explícita. Só que, quando você analisa a defesa feita pelos membros mais críticos da comunidade, a origem da obra assume um contorno de resistência emocional. Era um espaço seguro, não era? Exatamente. O universo foi concebido originalmente como uma arena literária segura para criadores e leitores dissecarem realidades amargas. Abuso sistêmico, o terror da perda de autonomia corporal e o processo muito árduo da recuperação. A subversão aí é brilhante, na verdade, porque Undertale, no seu núcleo, é um jogo sobre usar compaixão armada. É ter o botão de lutar, mas escolheu de piedade. Com certeza. Os criadores dessa AU pegaram essa mensagem de perdão e determinação e a aplicaram como um bálsamo sobre experiências reais de dor profunda. Personagens super vulneráveis, precisando reaprender a confiar. Não é mais sobre desviar de monstros, é sobre encontrar a luz no fim de um túnel psicológico. O que resume perfeitamente o impacto desse fenômeno todo. Aquelas listas intermináveis de nomes modificados, os debates sobre a física de um fantasma sugador de sangue. Não estamos observando um desperdício de tempo na internet. Nem de longe. Estamos testemunhando a formação de ferramentas literárias coletivas. São espaços para terapia comunitária, galerias de reinterpretação estética e campos de testes para escritores novatos. Tudo baseado no amor por esses personagens. Então, recapitulando a jornada de hoje. A gente começou avaliando a mente do Toby Fox e como ele construiu o jogo que se adaptava às emoções dos jogadores, plantando a semente do multiverso. Passamos pelas planilhas matemáticas da Fórmula AU, onde o caos criativo foi domesticado em sistemas de variáveis. Depois, mergulhamos nos épicos de vampiros da Vampireverse, provando como o núcleo emocional de um personagem é um atalho empático poderoso para qualquer gênero. E por fim, desvendamos o propósito. Vimos mecânicas virando dança nas estrelas e sagas obscuras servindo de palco para o processamento de traumas reais. 10 anos depois do primeiro jogador cair naquele buraco, Undertale não é mais só um videogame. Ele foi hackeado,
desmontado e reerguido como um mito compartilhado que pertence à comunidade. E para fechar o ciclo, voltando àquela mesma entrevista de aniversário, o Toby Fox fez uma confissão que, com tudo que discutimos, ganha um peso enorme. Nossa, que ela fala sobre Deltarune. Sim. Quando perguntaram a diferença entre criar Undertale na faculdade e o projeto atual dele, Deltarune, ele disse que trabalhar no primeiro era leve. Ele sentia que podia fazer qualquer coisa. E com Deltarune, ele sente que está empurrando uma pedra pesada morro acima todos os dias, a famosa síndrome da grande sequência. Uma tarefa quase punitiva, né? E isso me deixa com um pensamento bem provocativo para quem está ouvindo a gente digerir depois. Será que essa pedra metafórica que o Toby está empurrando morro acima não é o próprio peso desse multiverso inteiro? Pressão deve ser insana. Imagina a pressão psicológica. Tentar escrever, codificar e lançar a continuação oficial de uma história que os seus próprios fãs já reescreveram, expandiram e reinventaram de dezenas de milhares de maneiras diferentes ao longo de uma década inteira. Como competir com isso? É exatamente a pergunta. Como um único arquiteto humano com suas plantas originais pode sequer sonhar em competir com a força narrativa combinada de 1000 universos alternativos operando ao mesmo tempo? Fica aí a ideia para vocês refletirem. Até a nossa próxima análise detalhada.